Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Cumprimento os irmãos que vão entrar na paz do Senhor e também cumprimento aqueles que vão entrar vão ver esse vídeo só nos outros dias, amém? Atente à mensagem, amém? Vou fazer uma oração aqui, né? E estarei fazendo o resumo, né, da semana, amém? Vou fazer aqui o resumo da semana, né, de que Deus está falando e do que está vindo aí, amém? Aqueles que têm ouvidos, que ouçam, amém? Meu Deus e Pai, Deus de poder e misericórdia, Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e erros, e principalmente, Senhor, fraquezas. Me coloca na Tua presença, ó Pai querido, com muita alegria no meu coração, meu Pai. Peço que alcance, Senhor, as vidas que estão distraídas, ó Pai querido, estão cantando vitória, mas porém, Senhor, desagradando em Ti, em débito, Senhor, contigo. Alcance, Senhor, essas vidas principalmente, e aqueles que são ímpios, Senhor, que eles se rendam aos Teus pés, Senhor, enquanto ainda há tempo. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, sempre. Amém, amém. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, a palavra de hoje da semana é distração. A palavra é distração. Aleluias. Eu lembro, com essa palavra distração, eu me lembro do tempo de 2019, que Deus disse, ó, tá vindo um tempo aí e muitos não vão sobreviver. Pai do Senhor Jesus, Roberta, permaneça até o fim, tá? A palavra é distração. Tô vindo fazendo um resumo do que Deus está trazendo aí. E não é, como outros profetas já disse aí, não é o inimigo que vai fazer isso, não. É o próprio Deus que vai passar pelo Brasil. Muitos crentes estão distraídos, principalmente. Essa palavra é para principalmente os crentes que estão distraídos. Estão cantando vitória em débito com Deus e sem nenhum afeto para com os bons. Pior aqueles que estão na mentira, no fingimento, né? Essas pessoas, como Jesus mesmo disse, elas louvam ao Deus com os seus lábios, mas o coração delas está longe de Deus. E esse tempo aí que está vindo, muitos não vão prevalecer. Escute, é sério, muitos não vão prevalecer. O ímpio, o idólatra, o prostituto, a prostituta, o satanista, o macumbeiro, o feiticeiro, nós sabemos que eles, se tiver ainda para essas pessoas salvação em aberto, que volte para Jesus imediatamente. Venha a Cristo e fala, e se derrama aos pés de Cristo. Senhor, eu tenho feito macumba, mas eu estou me arrependido, me perdoe. Se tiver salvação em aberto. A prostituta, mesma coisa. O feiticeiro, mesma coisa. Se tiver salvação em aberto. O satanista, mesma coisa. Se tiver
venha aos pés de Cristo imediatamente. Imediatamente. Eu lembro quando aquela mulher, isso aqui é um testemunho que eu tô dando aqui, viu? Eu lembro que aquela mulher, até jovem até, já morreu já, eu não vou falar o nome dela aqui. Essa mulher, ela estava sofrendo, ela foi lá para os Estados Unidos, você já deve saber que mulher que é. Foi lá para os Estados Unidos tentar se curar lá, né? Do câncer, né? Aí eu vi ela sofrendo pelo YouTube. Eu vi a foto dela lá na maca e ela sofrendo. Aí eu fui orar a Deus. Os profetas de Deus, você não vê ele assim. Ele chega de uma vez, e outros profetas de Deus chegam no momento e no tempo de Deus, aonde Deus quer curar, aonde Deus quer salvar e quer libertar. E aquele pastor, aquele anjo, se entender, se não tiver em débito com Deus, não for orgulhoso, né? Não vou falar anjo, né? Vou falar pastor, né? Se ele entender, eu falo, olha, eu entendo que vocês são de Deus, da parte de Deus, e fica à vontade e entrega tudo. Aí sim, Deus vai curar, Deus vai fazer. E vai libertar. E vai preparar, através dos profetas de Deus, as ovelhas, né? Para o tempo difícil que Deus está trazendo aí. Mas se não entender, né? Falar, não. Só quiser o máximo dar uma palavra, o máximo canta um louvor aí, age como se a igreja fosse dele. Age como se ele... Esses aí tem bastante por aí. Isso é uma pena. São cegos. Eles têm olhos, mas não vê, mas não pode ver, e ouvidos, mas não pode ouvir a voz de Deus. Então, como eles estão em débito com Deus, lá no púlpito tem muitos lá que não vai resistir. Muitos não vão resistir. É verdade. Muitos não vão resistir. Preparem-se. Meu Deus. É forte. Preparem-se. É forte. Estou todo arrepiado aqui. Preparem-se. Preparem que é forte. Quem diz que a Covid é dura, foi duro, não foi o maligno que mandou a Covid, não. Estão enganados. O povo estava em desobediência com Deus. O povo estava mais idólatra, mais amante dos animais do que os seus irmãos. Tem crentes aí, ó, que não tem uma bicicleta para andar. Tem crentes que tem 3, 4 carros do ano na garagem. Não dá um, por causa do quê? Orgulho. E Deus, Ele sabe, Deus ouve e Deus está vendo. Eu gostaria de convencer aqui, né, muito desses, mas eles são apegados aos bens materiais. Quem conhece a palavra vai saber o que Cristo falou. Não apegueis às coisas desse mundo, aonde a traça, a ferrugem corrói. E o que acontece? É isso que tem acontecido? Muitos só estão apegados na palavra de Deus, independentemente de ter caminhoneta, de ter carrozona bonita do ano, né? Ou está apegado em Cristo. Então, muitos não vão resistir nesse tempo que está vindo aí. É um tempo muito difícil. Só vai prevalecer aqueles que estão em Cristo em espírito e em verdade. Anda com Deus. Esses vão prevalecer. Mas aqueles que não estão desta maneira não vai prevalecer. Escute. É forte. Meu Deus, é forte. Eu não ia falar nada hoje.
eu não ia dizer nada hoje, eu nem ia vir para cá, não ia vir para cá. Aqui é o local onde Deus fala com aquele que quer ouvir. Aleluia. Eu não vivo por emoção, não vivo porque eu tenho pelo que eu possa ver ou tocar. Eu vivo porque Cristo me deu vida, e vida com abundância. Se você não está preparado, prepare-se. Tá vindo um tempo difícil aí, muito difícil. Não adianta chorar depois. O carro, as caminhonetas que você juntou, o dinheiro que você juntou lá no banco, que adianta você sair 5 horas da manhã, chegar 10 horas, meia-noite, né? Trabalhando, juntando tesouros na terra, sendo que você não vai conseguir gastar. Muitos estão fazendo igual Salomão falou, correndo atrás do vento, agindo por emoção, e não querem nem saber. Só quer saber de fazer as suas próprias vontades, isso só. Mas o que está vindo aí é muito forte. É muito forte. Somente aqueles que estão em Cristo, somente aqueles que são sinceros diante de Deus, não são hipócritas, falsos, vão prevalecer. Aleluias. A palavra é distração. Muitos cristãos estão distraídos. Estão distraídos no quê? No materialismo. Ama mais, gosta mais de arrecadar, né? Muitos aí, só quer arrecadar, arrecadar. Tá lá 24 horas no templo somente para arrecadar, e Deus sabe disso. Não tá lá porque ama a ovelha, coisíssima nenhuma, e Deus sabe disso. Mas todos o dinheiro, a oferta e o dízimo que eles estão juntando, não vai servir de nada. Eles não vão conseguir gastar. Porque eles não estão preparados para o que está vindo aí. No tempo na época, lá no tempo do Covid, quando Deus falou, Deus mostrou antes, eu fiquei assustado, né? É a primeira vez que Deus tinha mostrado para nós, para mim, para minha casa, tantas mortes assim. Mas eu não fiquei triste, eu não chorei, eu não fiquei apavorado, não fiquei nada. Porque eu falei, Senhor, mas e minha casa aqui? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Independentemente se temos carro, se temos casa. Eu não tenho nem carro nem casa. Não tem problema. Eu só tenho que ter a presença. Lembra de João? No deserto, João Batista era a voz que clamava lá no deserto. Muitos não aprenderam nada com a palavra, estão zombando de Deus, não estão preparados, estão somente lá no templo, abrindo vários templos somente para arrecadar. Enquanto os discípulos, João teve a cabeça decepada para a palavra chegar até aqui. Muitos estão zombando de Deus, principalmente pastores, falsos pastores, agindo sobre o seu próprio impulso na ganância, da riqueza.
Igual Jesus falou para aqueles sacerdotes lá em Malaquias: todavia vós me roubais, vós sacerdotes injustos. Jesus estava falando para aquele povo lá em Malaquias. E os mentirosos há mais de 40, mais de 50 anos vêm mentindo para o povo. Vem mentindo para o povo. E Deus tem paciência. Deus tem paciência, tem muita paciência. Você vê que Deus não dá paciência sem se arrepender. Deus é riquíssimo em misericórdia para perdoar. Se arrepender, né? Tem muitos que é extremamente carregado, de inflado de orgulho. Tá, ó, cheio de orgulho. Fazer o quê? Ó, irmãos, eu não convenço. Eu não vou convencer o irmão. Irmão, olha, aí tá o caminho que você tá indo. Você tá 24 horas no templo, mas você tá em débito com Deus. E o caminho que você tá indo é o caminho da morte. Pega aqui na minha mão, vem aqui que eu vou te tirar você daí. Sabe o que muitos falam? Ah, não. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho minha conta bancária, ele vai pedir as coisas para mim e eu não quero dar. Nem emprestar. Emprestar, biblicamente, é proibido, né? Tem que dar logo de uma vez, nunca emprestar. Então, eles continuam o caminho seguindo para a morte. Para a morte. Muitas das vezes, Deus não permite que a gente, que nem eu, e nem minha casa, nem minha esposa, profeta de Deus, Deus não permite que a gente passe a mão na cabeça. Deus não permite que a gente fica passando a mão na cabeça ou fique com ladainha. Deus só quer que a gente fale a verdade. O que está acontecendo, como que Deus está triste com a nação brasileira. Bem como com a minha cidade também. Muitos falsos, fingidos, amantes do deleite tá por aí. Quando eu senti, viu? Eu senti na pandemia, eu senti quando foi caindo muita gente morta no Brasil. E você sabe que eu não estou mentindo. Eu não posso não estar com a Bíblia de papel aqui. Mas ela está na minha mente e no meu coração. E quem testifica para mim é o próprio Espírito Santo de Deus. Quem traz para mim os acontecimentos que tá vindo aí é o próprio Deus. Muita gente estão enganadas, estão distraídas. Muitos não prevalecerão. Assim como a pandemia, muitos morrerão. As contas bancárias, os financiamentos que vocês fizeram, é tudo correndo atrás do vento. Você não vai gastar, você não vai conseguir gastar se você não se arrepender. Se você não vir aos pés de Cristo, escute, é sério. Você não está gastando nada eu não estou te pedindo dinheiro, nem preciso. O que eu necessito, o dinheiro não pode pagar. O que eu preciso, o que eu tenho, jamais dinheiro nesse mundo vai poder pagar. A presença de Cristo, nenhum dinheiro pode pagar nesse mundo. Mas prepare-se, principalmente aquelas pessoas ímpias que viraram as costas para Deus. Você também que saiu da igreja, ficou triste que saiu da igreja. Deus te deu dons, Deus te deu dons espirituais. O dom é dado por Deus. Os dons são dados por Deus. Deus te deu dons. Sabe o que você fez? Você foi lá, fazer para o mundo. Você foi adorar o mundo com os dons que Deus te deu. Você foi lá, fazer para o maligno com os dons que Deus te deu de graça. Atente
nas palavras dessa tarde, já comecinho de noite. Atente. Meu Deus. Olha, parece que eu tô vendo aí. Tá chegando. Tá chegando. Não adianta chorar. Não adianta chorar mais. Não adianta chorar. Não adianta querer se matar. Não adianta depois. Depois não vai. Tem gente que vai querer se matar. Igual na pandemia, tem gente que se matou. Tem gente que morreu de medo. Não adianta. Não adianta. Arrependei-vos. Você que está fora da igreja, volte para Cristo. Você vai responder naquele dia, não é para o homem que entristeceu, que te humilhou. Você vai responder para Cristo. Ah, eu saí da igreja porque o homem me humilhou, porque o homem me chutou, porque o homem me ofendeu, por isso que eu saí. Tá errado. Você vai responder, não é o homem que te fez tudo isso para você. Não é para ele que você vai responder, somente para Cristo. E o que você terá em depósito? O que você vai falar? O que você vai ter? Muitos estão distraídos, muitos estão distraídos, mas aquele que é macumbeiro, feiticeiro, atente a essas palavras: prostituta, satanista. Se tiver salvação em aberto para vocês, venha e se arrependa. Se arrependa, porque Deus vai passar na terra. Deus vai passar na terra. Deus passará aqui pelo Brasil. Deus está triste com essa nação. O povo não aprendeu com a pandemia. O povo não aprendeu. Está mais amante dos animais. Está mais amante de coisas. Está mais apegado em coisas. Não tem nenhum tipo de respeito para com os profetas, para com os bons de Deus. E esse tempo tá vindo aí. Muitos não sobreviverão. Pode marcar aí, se você, eu vou marcar o dia de hoje. Pode marcar. Pode marcar. Então, arrependei-vos. Principalmente as pessoas que estão afastadas da igreja. Arrependa-se. Enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Receba Jesus como Salvador. Peça perdão pelos pecados, falhas, erros e fraquezas. Deus vai pesar a mão severamente nos falsos, enganadores, nos ímpios, se não se arrependerem, nos idólatras, no prostituta, no homossexual, na lésbica, se não se arrependerem. Deus vai pesar a mão. Não sobreviverão. Atente a essas palavras. Não sobreviverão. Não vai sobreviver.
Examine as escrituras para você ver. Lê lá, Salmo 1, parte B. Ah não, Salmo 1 está no Antigo Testamento, eu quero saber do Novo Testamento. Vai lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15 em diante. E ficará de fora, ó, vê lá o que vai ficar de fora. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15 em diante. Esta todos têm que ouvir. Na verdade, Deus vem falando. Deus vem falando para o povo se arrependerem, porque assim Deus não vai deixar. É Deus que manda no Brasil. É Deus que manda, não é governo que manda no Brasil. Se o governo pegar e roubar todo brasileiro, é porque Deus permitiu. Esse governo aí só está na presidência, esse presidente só está lá na cadeira porque Deus permitiu. Eu achei que ele tinha feito, invocado o maligno, inimigo de Deus, para colocar ele lá. Mas não, nada disso. Foi Deus que permitiu, para ensinar para aqueles e os escolhidos que precisa descer, né? Ensinar que eles têm que ser humildes. Então, Deus muitas das vezes permite que o mal avance, não para a gente ficar com medo. Claro que não. Mas para ensinar. É porque tem pecado no meio. E o pecado, Deus não permite. Ó, Deus não permitiu, tinha o rei de Judá. Deus não enviou Jeremias lá. Deus enviou o profeta Jeremias. Falou: Jeremias, vai lá e fala para aquele rei lá que ele está em pecado. Que ele está em pecado, e ele levantou lá dentro do templo uma imagem pagã lá dentro. Fala para ele que ele vai ser destruído, que eu vou entregar ele ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, se ele não se arrepender. Aí Jeremias foi lá e entregou para ele. Ele ficou nervoso, jogou Jeremias de cabeça para baixo, amarrou numa corda e colocou ele de cabeça para baixo num poço de lama. Pois quando ele fez isso e não se arrependeu, Deus permitiu o rei Nabucodonosor se aproximar. O rei Nabucodonosor prendeu todo mundo. Veio com seus exércitos e prendeu todo mundo. O rei Nabucodonosor prendeu todo mundo, e esse rei de Judá, ele foi preso. Ele não foi preso, ali na frente de todo mundo. O próprio rei Nabucodonosor chegou e arrancou os 2 olhos dele na frente de todo mundo. Ele teve os 2 olhos arrancados na frente de todos ali, viram, na frente de todo mundo ali, só porque zombou de Deus, só porque zombou do profeta de Deus e zombou de Deus. Atentai-vos, porque tá vindo um tempo aí, e esse tempo muitos não vão sobreviver. Deus vai passar por cada estado do Brasil. Não sobreviverão. Os que estiverem no pecado, que tiverem débito com Deus, não sobreviverão. Atentai-vos. Amém? Compartilhe, tá bom? Pode compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe aí, né? Para que os irmãos e irmãs, né?
se apegue ainda mais com Cristo e coloque a sua vida diante de Deus, né? E se prepare. Comece a orar. Orar de verdade, principalmente nas madrugadas. Coloque a sua vida em consagração diante de Deus. Prepare-se. Porque você preparada, a morte vai passar, mas não vai entrar na sua casa. Ela vai passar. Lembra lá de Moisés? Deus falou para ele, ó, Moisés, fala para o povo de Israel marcar suas portas. Ó, que Deus falou, marcar suas portas com o sangue dos animais. A morte vai passar. E a porta que tiver marcado, a morte não vai entrar. Hoje, esse sangue já foi vertido na cruz do Calvário. Então, aquele que tiver a presença de Cristo, aquele que tiver em Cristo a presença de Cristo, a morte não vai entrar. Essas palavras, amém, que Deus colocou ao meu coração, né? Muitos estão distraídos. Acordem enquanto há tempo, senão não vai ter mais tempo de acordar. Infelizmente, muitos vão acordar naquele lugar onde Cristo falou. Muitos serão destinados aos lugares de murmúria, ranger de dentes, ao inferno. Infelizmente, por causa do orgulho. É o orgulho. É o orgulho que faz isso. A pessoa ruim de coração, duro de coração, ele prefere ir para o inferno do que se render aos pés de Cristo. É a preferência deles. É eles que escolhem. Eles estão escolhendo. Eu agradeço a Deus porque Ele escolheu a mim. Graças a Deus por isso. Então busque a Cristo enquanto se pode achar e arrependei-vos enquanto é tempo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e tenha um bom final de semana, um começo de noite para você. Na presença de Cristo. Amém?